Fala, meus amigos, aqui do canal Futebol Net, e hoje vamos falar aí de Fluminense e Flamengo, que está na final do Campeonato Carioca. E aí, no Rio continua tudo igual. Fluminense e Flamengo decidem pelo quarto ano consecutivo essa final do Campeonato Carioca. Para você, algum favorito? É isso aí, meus amigos. Todos sejam bem-vindos a esse vídeo aí. E mais uma vez quero falar para vocês que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal Futebol Net, ok? Então vamos lá. Gente, sábado teve o jogo, a partida entre Fluminense e Volta Redonda. Todo mundo sabia do favoritismo do Fluminense, mas ninguém sabia o que iria acontecer nessa partida, né? Claro, 7-0, 7-0 Fluminense no Volta Redonda. Achei que esse placar não foi normal pelas circunstâncias do que aconteceu com Volta Redonda, já que teve um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, chegando o Volta Redonda ao Rio de Janeiro na sexta. Mas enfim, isso aí é culpa da Federação, né, Carioca, juntamente com os clubes, né, de lá, porque faz uma tabela desorganizada numa hora decisiva dessa. Eles não param para conversar e avaliar uma maior maneira de ser competitivo, né, os clubes nessa reta final do Campeonato Carioca. E o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, o que acontece? Logo aos 4 minutos, Samuel Xavier abre o placar ali para os tricolores, deixando o time da Cidade do Aço ali já perdendo a sua vantagem contra o Fluminense. Daí o time do Aço já vinha cansado, como eu falei anteriormente, pelo aquele jogo da Copa do Brasil, onde o Volta Redonda acabou se classificando, né, contra o Ceará, na decisão também pelos pênaltis. Então, Volta Redonda foi para cima do Fluminense e logo aos 8 minutos, o artilheiro do Carioca, do Brasil, o cara é muito bom. O Cano, aos 8 minutos, fazia 2-0 para a equipe do Fluminense e não demorava muito, até Alexandre, aos 26, fazer 3. E aos 42, Matteo Martinelli, ele fazia aí o último gol, que não seria o do Cano, né? O do Cano. Então aí o Fluminense abriria 4-0 em cima da equipe do Volta Redonda. E daí para frente, gente, só show do Cano. E o Fluminense fez o Volta Redonda e pelo Cano, porque logo aos 48 do primeiro tempo ainda, ali já 48, 49, Cano fazia o quinto para o Fluminense. Então 5-0 no primeiro tempo. Isso não quer dizer que o Volta Redonda não foi competitivo na partida. O Volta Redonda deu muito trabalho ao Fluminense, mas toda a bola que ia era gol. Foi uma tarde muito inspirada, sábado à tarde, para o Fluminense, que toda a bola que ia era gol. E Cano voltava novamente aos 64 minutos do segundo tempo. Aliás, deixa eu me corrigir. Aos 19 minutos, nenhuma cobrança de pênalti. Aí o Cano fazia 6-0. E nos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo, o Cano não é que fazia o quarto gol? Então, final, Fluminense 7, Volta Redonda 0. E agora o Fluminense vai encarar o seu tradicional rival nos últimos 4 anos. É o Flamengo. O Fluminense vem de uma goleada agora de 7-0 no Volta Redonda. E aí, será que ele consegue manter ali a média de gols? Será que o Cano consegue manter a média de gol contra o Flamengo? E ontem, pessoal, ontem tivemos no Maracanã Vasco e Flamengo. Foi um jogo muito bom, muito bem disputado, principalmente pelo lado do Vasco. O time do Flamengo venceu, foi 3-1 para o Flamengo, mas que a torcida rubro-negra me perdoe. Ou vocês tiram Vitor Pereira daí, ou nem para Libertadores vocês se classifiquem esse ano. O time do Flamengo, ele não empolga, ele não joga bem. Ele venceu ontem pelo placar de 3-1 o Vasco, pela qualidade técnica de seus jogadores, porque, venhamos e convenhamos, eu não sei o que Vitor Pereira está fazendo com o Flamengo, não. Será que os diretores do Flamengo, eles resolveram acabar com o futebol do Flamengo? É o que eu estou vendo, eu assisti o jogo,
E foi 3-1 Flamengo, como eu volto a dizer, pela qualidade dos caras. Os caras jogam muito. E com esse sistema de jogo de Vitor Pereira, cara, é um Deus nos acuda. E finalmente, pelo lado ali do Flamengo e para alívio da nação rubro-negra, e eu creio que também pelo lado de Vitor Pereira, Pedro, logo aos 16 minutos, num chute que eu acho que estava na mão do goleiro. Aí a bola acaba desviando no meio do caminho, eu não lembro bem, foi em Jair, se eu não me engano, foi em Jair que a bola acabou desviando, e aí o Pedro e a nação rubro-negra pôde comemorar aquele gol do Pedro, né, fazendo 1-0 o Flamengo. Mas que o Manuel Capasso, aos 31, numa cobrança de escanteio, vindo do lado direito, ele cabeceou sem chances para o goleiro Santos, apesar que a bola foi em cima de Santos, mas ali a velocidade da bola é muito rápida. O Santos tentou ainda ali no reflexo, mas não conseguiu. Mas aí empatava o jogo. Já no segundo tempo, o Flamengo veio pior. O Flamengo conseguiu piorar o seu futebol do que já vinha apresentando no primeiro tempo. O Vasco sempre atuante, sempre em cima, e Pedro, numa roubada de bola, né, do Matheus França, conseguiu roubar a bola ali na intermediária de ataque do Flamengo, roubou a bola, e o Capasso, que tinha feito o gol de empate, acabou cometendo um pênalti, e Pedro, que mais uma vez não tem nada a ver com isso, bateu o pênalti, cobrou com perfeição, fazendo aí Flamengo 2-1 e dando assim uma esperança real ao Flamengo de classificação naquele momento, né? Porque naquele momento, na minha visão, era mais fácil o Vasco virar do que o Flamengo fazer o segundo. Então, na minha opinião, o Flamengo achou o gol naquele momento. E já no final do jogo, nos acréscimos, aí é a minha opinião. O Flamengo, ele rouba uma bola ali na defesa, ele chega ali com o Ayrton Lucas, que faz a jogada ali pelo meio, o Matheus França, ele toca para o Pedro, ao Pedro, o Matheus França acaba sofrendo aquela falta ali no meio do campo, a bola sobrou para Pedro. E eu creio, na minha opinião, a zaga do Vasco deu bobeira ao permitir que Pedro cobrasse a falta rápida. E aí Ayrton Lucas foi premiado, porque até então é o jogador de destaque no Flamengo, Ayrton Lucas. Muitas vezes os comentaristas, os repórteres, até a própria torcida não falam muito desse jovem, mas Ayrton Lucas tem jogado muito bem no Flamengo. Ele, depois da ausência de Felipe Luiz, ele é um dos principais jogadores e que tem mantido uma média dentro do elenco rubro-negro. E aí o Ayrton Lucas, ele faz o terceiro gol e dando números finais a essa partida de semifinais, onde Flamengo e Vasco tiveram esses dois duelos, as duas vitórias rubro-negro. Porém, eu não posso deixar de analisar o Flamengo como vem jogando e falar sobre esse treinador, o Vitor Pereira, que ele fez um trabalho até bom no Corinthians, mas, diga-se de passagem, alguns jogadores lá do Corinthians, em conversas, eu vi alguns dando depoimento que Vitor Pereira montava um esquema, mas dentro de campo eram os jogadores que faziam o esquema tático, e por isso que o Corinthians chegou aonde está. E o que acontece? O Vitor Pereira, eu não sei o que acontece com o Vitor Pereira, eu não sei se é só a minha análise de ver dessa forma, se a diretoria do Flamengo, eu não sei o que está pesando na diretoria do Flamengo, se é a rescisão do contrato, que é muito alta do Vitor Pereira, mas o cara consegue destruir o Flamengo. E como eu disse anteriormente, o Flamengo só vem fazendo alguns jogos bons pela qualidade do elenco. Mas o Vitor Pereira, ele tira o Arrascaeta, bota o Matheus França, tira o Gabigol, tira o Everton Ribeiro, assim, é totalmente desorganizado hoje o Flamengo. Aquele Flamengo, até de Dorival Júnior, que chegava a encantar vendo em campo, um time com muita força, né? O time vinha com muita força, com o Vitor Pereira muito frágil o time do Flamengo. Está muito abaixo daquele time, eu não vou nem falar do time de Jorge Jesus, né? Mas eu vou falar que está muito abaixo do time de Rogério Ceni, de Renato Gaúcho e de Dorival Júnior, aí é que está muito abaixo mesmo. E para finalizar, meus amigos, quem é o favorito na opinião de vocês? O Fluminense de Diniz ou o Flamengo de VP, de Vitor Pereira?
Na minha opinião, creio que o Fluminense ele leva uma grande vantagem pelo treinador que tem, pelo elenco que está bem amarrado, o time está jogando muito bem. E já no Flamengo, a desvantagem é porque o time está totalmente perdido. O Flamengo não traz uma segurança com esse treinador. A prova disso, que ontem, apesar da vitória, a torcida acabou xingando o Vitor Pereira. Vitor Pereira sai vaiado do Maracanã. Então, na minha opinião, o Fluminense é o favorito a conquistar o Campeonato Carioca. Mas para você que ficou até aqui, se inscreve em nosso canal. E outra, eu vou pedir, isso é um pedido que eu vou fazer. Deixe seu comentário, quem vai ser o campeão carioca, ok? Então, meus queridos, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Fui!